Tudo nasce de um sonho. E aqui eu estou com o Carlos e com a Sabrina. E o Carlos e a Sabrina tocam esse estabelecimento tão bonito que não começou com você, né? Você chegou depois. Eu, na verdade, conheci, né, o Carlos, que eu chamo de Roberto, mas isso é uma outra história. E é Carlos Roberto o nome dele, tá? E ele já tinha aqui o Mills 1, né, que a gente chama aqui, da Abílio Soares, que é o que iniciou tudo. E aí ele vai contar a história. E depois, né, quando a gente casou, teve filho, aí, na verdade, a gente inaugurou também o Mills na Domingos de Moraes, que é a segunda unidade. E você se encantou por esse sonho do Carlos? Eu me encantei por ele como um todo, né? Mas sim, é muito bonita a história e entender a trajetória e como tudo, né, tem um propósito e como a persistência, né, e a vontade das coisas darem certo e a visão, né, que ele teve. É muito legal. Tudo nasce de um sonho. O Walt Disney fez o Mickey, a Disney, de um sonho. Bill Gates, todos os empreendedores são sonhadores. A grande diferença que eu acho é que todo mundo tem, né, um sonho e alguns realmente persistem, porque vão ter, né, desafios e dificuldades, você pode, né, às vezes não dá certo, não sei o quê, mas o que faz a diferença é você continuar, você persistir, você acreditar. E aí as coisas acontecem. É verdade. E como que começou esse sonho, Carlos? Então, na verdade começou bem lá atrás, né? Quando eu estava me formando na faculdade, né? Me formei em economia em 1990. Eu trabalhava numa multinacional de rolamentos, né? Uma empresa sueca. E a gente resolveu sair dessa empresa porque a gente queria montar um negócio, né? Eu digo que era eu e um rapaz que trabalhava comigo, né? Hoje você toca sozinho, isso, com a Sabrina, claro. Isso. E naquela época a gente montou um restaurante por quilo. Isso foi em 1991, que os restaurantes por quilo eles quase não existiam naquela época. Foi meio que o começo daquele boom dos restaurantes por quilo. E a gente montou um restaurante por quilo praticamente sem dinheiro, né? Porque a gente não tinha grana naquela época, né? A gente pegou a rescisão, vendemos um carro velho que a gente tinha, compramos as coisas para montar o restaurante num jornal que chamava Segunda Mão. Segunda mão? Primeira mão chamava isso. Primeira ou segunda mão? Primeira mão. Não sei nem se ele existe hoje ainda, aquele jornal. Acho que não existe, né? Não existe mais. E montamos um restaurante, o restaurante foi um sucesso. Em 3 meses, estavam entrando 400 pessoas por dia no restaurante. Caramba! 3 meses. E aí a coisa começou a acontecer. Você nem conhecia ele nessa época? Não, nessa época não. Inclusive eu era bem jovem. E continua jovem. A nossa diferença de idade é 14 anos, 14 né? anos. E aí a gente montou esse restaurante, o restaurante deu muito certo. E aí apareceu a oportunidade de comprar esse local aqui, que na época era um bar que tinha feito muito sucesso em São Paulo na década de 80. Qual bar, lembra? Chamava Café Maravilha. Café Maravilha. Café Maravilha. E eu comprei o Café Maravilha. E era um bar musical, era como se fosse, lembrava um pouco um bistrô francês, né? Com todas aquelas coisas de café mesmo, porque a década de 80 em São Paulo tinham muitos cafés, né? E aqui também era uma das referências em São Paulo, Café Maravilha. Só que ele já estava decadente e quase falido. E a gente montou, compramos, renovamos, reformamos e começamos a fazer coisas interessantes nele, né? Tinha um cardápio musical muito interessante. Durante a semana a gente tinha uma coisa que a gente chamava de novos talentos, né? Então a gente dedicava esse espaço para artistas que tinham composições próprias, né? Vim cantar, vim se aparecer, Você veio? Olha, eu era muito nova. Muito nova. Eu tô falando isso para falar que nessa época a gente tocou aqui com Zé Cabaleiro e Chico César. Nossa! Bem legal. Esses dois... Eu já ouvi acho que umas 10 mil vezes, mas é muito bom. Inclusive o Chico César acabou fazendo um pouco despontando para o cenário musical brasileiro, porque ele tocou aqui. Não porque ele tocou aqui exatamente, porque eu tinha um assessor de imprensa que era um cara que tinha uns contatos, inclusive com a irmã da Daniela Mercury e com a Daniela Mercury, que mandou o disco do Chico para lá e a Daniela resolveu gravar uma música do Chico. E
aí o Chico despertou pro cenário brasileiro, né? Então isso foi interessante. E aí o Mr. Mills nasce em 1998, né? Isso, 98. E aí, assim, chegou um momento que tocar um bar como aquele era muito trabalhoso, né? Então tinha que chegar às vezes 6 da tarde aqui, saía 6 da manhã. E a minha primeira esposa engravidou. E eu falei assim, eu não quero mais trabalhar tantas horas por dia, né? Assim, ficar na madrugada inteira e tal. E aí naquela época, eu saía daqui do bar, né? Tocando rock and roll, blues, essas coisas, né? Saía 2 horas da manhã daqui, às vezes, durante a semana, e eu ia pro Chico Hambúrguer, que era na Dr. Arnaldo ali, que tem até hoje lá, comer um hambúrguer, né? E o lugar tava sempre cheio, né? Sempre lotado, né? E eu sempre fui uma pessoa extremamente observadora, né? Aí, às vezes, eu ia no banheiro e via aquele monte de papel, né? Aí ficava imaginando, cara, deve ter passado umas 500 pessoas aqui, né? Porque o banheiro demonstra o que aconteceu, né? Falei, cara, eu acho que eu vou montar uma hamburgueria lá onde é o Café Maravilha, né? E a gente resolveu montar. E aí, então, em 98 surge o Mr. Mills. Agora deixa eu perguntar pra Sabrina, você gosta de hambúrguer? Eu adoro hambúrguer, mas não é só hambúrguer que tem aqui, tem muita coisa. É um lugar muito democrático, porque além de hambúrgueres de todos os tipos, inclusive vegetariano, tem pratos deliciosos, saladas, mas o hambúrguer realmente é sensacional. E eu convido você a ir no Instagram, alexandredaniel.oficial, que você vai ver exatamente agora a minha visita aqui comendo os hambúrgueres. E é muito bom. O meu namorado, o Lucas, adorou os hambúrgueres. Amor, né, Lucas? Né, amor? Você adorou. E aí, por que você resolveu colocar o rock junto com o hambúrguer? Então, porque no Café Maravilha a gente tinha bandas de rock e blues aqui. E eu sempre amei rock e blues. Então, falei, vou montar uma hamburgueria, mas eu não consigo viver sem a música, né? E eu acho que o rock e o blues, eles têm muito a ver com o hambúrguer, né? Você pensa, por exemplo, você vai lá para os Estados Unidos, a maior parte das casas de hambúrgueres, eles tocam rock and roll. O Hard Rock Café é um exemplo disso, né? Essa ligação de rock, blues e hambúrguer, ela sempre foi feita, né? Então, trazer também esse rock clássico para a hamburgueria seria também uma coisa legal, porque se atrairia um tipo de público mais velho, um público que gosta desse tipo de música, né? Então, casou o que eu gostava com a ideia de que isso iria funcionar também. E você gosta de rock? Adoro rock. E qual que é o teu cantor, banda favorita? Eu amo Pink Floyd. Pink Floyd, minha mãe também. E o seu? Pink Floyd, U2. Minha mãe é Pink Floyd, tem até o disco, LP até hoje. E aí se você tocar nesse disco. Raridade, né? Raridade. E vocês também têm uma segunda unidade. A primeira unidade fica em qual endereço? Então, a primeira é essa aqui, que é na Bílio Soares, 165, no Paraíso. E a segunda unidade é na Vila Mariana, que é na Domingos de Moraes, 2987. Qual que é? 2987. O fundador sempre sabe, o sonhador sempre mais sabe, né? Eu sou ruim com números. Eu também, eu sempre me confundo nos números. E como que você está vendo a transformação da noite paulistana? Porque na década de 80 e 90 o pessoal era mais baladeiro, mais madrugadeiro. Agora a noite diminuiu em São Paulo, né? Como que você está vendo esse movimento? O fenômeno aconteceu na Covid. Tanto é que antes da Covid, as duas casas elas funcionavam até as 4 da manhã, de sexta e sábado, e tinha público. Hoje eu não consigo passar das 2 horas da manhã, por exemplo. Chega 1 hora da manhã, 1h30, já está tranquilo o movimento. Já não... Cedo, né? A sensação que a gente tem, por exemplo, elas saem mais cedo, então o movimento começa mais cedo e termina mais cedo. Então mudou a característica, as pessoas pararam de sair, elas saem nos horários, né? Um pouco mais cedo, de uma forma um pouco diferente. Eu vi que tem uma transformação, até a Rua Augusta não tem mais aquele movimento que tinha, né? Aí encerrou. Eu acho que mudou muito assim, a perspectiva das pessoas mesmo com essa coisa do horário, né? Outra mudança que aconteceu, por exemplo, antes o dia mais cheio de todos era sexta-feira na hora do almoço, por exemplo, né? Hoje a gente tem dias mais cheios de terça, quarta e quinta. Segunda é bem mais tranquilo em relação a esses 3 dias, e a sexta deu uma tranquilizada também, então você deu uma diluída.
até por causa dessa questão do home office e tudo isso. Mas acabou equilibrando os dias, o que foi interessante. Então você tem movimentos bem sincronizados e grandes nos outros dias, sem ter aquele sexta-feira que era caótica. E é difícil trabalhar num movimento muito caótico. O que era delicioso, mas né, o caos também não é muito bom. Por que vocês resolveram colocar na hora do almoço? Eu acho que, na verdade, nas duas casas tem um perfil de público muito interessante para o almoço, né? E como já tinha, mesmo na época do Café Maravilha, a gente sempre teve essa característica de ter refeição na hora do almoço. Então esse ponto aqui, por exemplo, desde o Café Maravilha, lá atrás, ele foi inaugurado em 1978. E dessa época para frente, ele sempre teve almoço aqui. Então esse ponto sempre teve almoço. E a gente, o que fez, a gente continuamos com isso, né? E o que a gente mudou é que alguns anos atrás era na verdade um restaurante por quilo, e de 5, 6 anos atrás para frente, para cá, a gente transformou num restaurante à la carte, né? E isso está funcionando muito melhor do que era o restaurante por quilo, né? Eu acho que vale dizer assim, que na verdade Mr. Mills mesmo foi a partir do momento que virou à la carte, né? Antes não era exatamente do Mr. Mills, e a gente colocou todo o nosso DNA, né, do rock, do burger, trazendo assim uma parte de steak maravilhoso, então o bife chouriço, o entrecô, vários outros como filé mignon, tem pratos do dia, é um movimento muito gostoso e é uma clientela muito legal, porque ele tá no entorno e ele vem praticamente todo dia, então você consegue cativar esse pessoal com né, pratos muito saborosos que ele sabe que vai encontrar, além de né, pratos mais diversificados, que são esses pratos do dia que você tem cada dia um diferente, troca durante de uma semana para outra, então isso é muito gostoso. A coisa da diversificação, o nosso cardápio é bem grande, né? Então a diversificação consegue agradar bastante gente, né? Então, por exemplo, tem famílias que vêm aqui, uma parte come lanche, outra parte come um prato do dia. Ou, por exemplo, à noite não tem essa coisa do prato do dia, né? À noite é só o à la carte mesmo. Mas dentro do nosso cardápio, por exemplo, a gente tem um bife de chorizo maravilhoso, né? Uma carne boa, com guarnições legais, né? Então, tem gente que opta por de repente, comer um prato, comida, e outras pessoas comeram hambúrguer. A maior parte das pessoas comem hambúrguer, principalmente à noite, né? Que a noite é do hambúrguer mesmo, né? Mas tem essa versatilidade, eu acho, né? Então o Mills, ele se caracterizou por essa versatilidade. Tem muitas hamburguerias em São Paulo que é só hambúrguer e ponto. É verdade. Né? Então, como a gente tem também um espaço legal, um espaço que também tem cara de... Eu acho que o Mills, ele tem um pouco cara de bar, um cara misturado com cara de restaurante, com cara de hamburgueria, né? É meio que um mix de todas essas coisas, né? Então acaba agradando todo esse tipo de público, né? E eu convido você que fica só nos restaurantes que você vai, ou no McDonald's, ou no Burger King, você experimentar um hambúrguer verdadeiro, e você vai se sentir tudo em família, como o Carlos falou, vai ter pratos para toda a família, para vovó, para mamãe, e conheça São Paulo. É muito importante conhecer São Paulo e ficar no centro da cidade, ficar aqui perto da Paulista, é pertinho, dá para você vir andando da Paulista e depois comer um dos melhores hambúrgueres que eu já experimentei. É importante, hoje as pessoas não querem ir num restaurante só ter a experiência da comida. A experiência, ela é mais ampliada, né? Ela é sensorial, ela é a música que você toca, ela é o visual da decoração, né? Que você enxerga, né? Então, por exemplo, antigamente as hamburguerias, pensando lá no começo, McDonald's, Burger King, né? Ela não atraía muita gente como se fosse uma saída, uma diversão, né? O cara ele ia comer o lanche e ir embora, né? Hoje, assim, muitos casais falam, pô, vou te falar pra namorada, vou te levar numa hamburgueria. Ela fica feliz, porque na verdade vai num lugar legal. Porque hoje as hamburguerias, não só é minha, mas assim, uma grande quantidade de hamburguerias são bonitas, são lugares legais para você ir, né? Para você se divertir ali. Então não é só a comida, é toda a experiência. É toda a experiência. E se você quiser, você pode visitar as duas unidades, você fala a primeira e ele fala a segunda. A primeira é? Então, a primeira é na Paraíso, na Abílio Soares, 165. E a segunda unidade? Vila Mariana, Domingos de Moraes, 2987.
Conheça que você vai adorar. Carlos, Siga a gente no Instagram, hein? qual que é o Instagram? É Mr. Mills Hamburgueria. Agora é você? Qual que é o Instagram? Mr. Mills Hamburgueria. Muito obrigado, Sabrina. Eu que agradeço e tenho certeza que você vai ter um momento maravilhoso também, como você já teve antes, agora, porque como você vê, é um ambiente muito gostoso de estar. É gostoso. Essa é a ideia, você sentir acolhido em todas as formas, não só no paladar, mas no visual, na parte auditiva também. É isso que agrega tão gostoso o Mills, todas essas áreas, né? Juntando um rock, um sabor delicioso, um ambiente agradável, com uma luz gostosa. E os colaboradores, que dão a Com diferença. certeza, Eles são vai. simpáticos. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, o hambúrguer de vocês é um dos melhores. Muito Dos obrigado. melhores. Você muito bem captou a ideia americana e estamos aqui e como a Sabrina falou, é acolhedor, muito acolhedor. O Mills já tá indo para quase 30 anos, né? Agora, deixa eu comer que eu tô com fome. E acabou mais um De Papo com Alexandre e Daniel. Que peninha, mas volta semana que vem mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Sem você esse programa não existe. E me siga nas redes sociais, alexandredaniel.oficial no Instagram. E volto na próxima semana com mais um De Papo com Alexandre e Daniel. Tchau, pessoal, tchau!